falamos bastante sobre times. Depois, em outubro, falamos sobre saúde emocional. A última foi com a nossa querida Suelen falando sobre as mídias sociais, o digital. E hoje, né, foi escolhido a dedo esse tema, a gente já tinha planejado, porque estamos em dezembro e muitas vezes o que acontece é que a gente começa a relaxar, a aproveitar o que a gente já trabalhou o ano todo e só se preocupa com o ano seguinte quando vira janeiro. Eu aprendi nos últimos anos que eu gosto já de começar dia 1º de janeiro, com boa parte do planejamento pronto. Aliás, só para vocês saberem, aqui na Forever, a gente já está falando de 2026 há 2 meses. Então, a gente continua performando e entregando 2025, mas a gente precisa já ter o planejamento do começo do ano que vem, pelo menos, pronto. Porque quando vira do dia 31 para o dia 1º de janeiro, a gente não dá para começar a planejar 2026 em 2026, né? A gente atrasa muito. E todas as vezes que você deixa para começar um planejamento, é, quando já começou o ano, você perde tempo. Porque você vai ficar pelo menos aí janeiro planejando o ano, você já perdeu um mês de 12 meses. Por isso que eu acredito muito que é um tema relevante para este momento, para o momento de dezembro, e eu tentei ser bem simples assim na explicação, na forma de como que você pode começar planejando o seu ano, né? Por onde começar, como fazer tudo isso. Então, eu queria trazer aqui alguns exemplos que provavelmente vocês podem se identificar. É assim, tem gente que provavelmente está assistindo aqui que sabe onde quer chegar, mas não sabe o porquê dos seus sonhos. Tipo, sabe aquela pessoa que tem uma ideia, mas nem sabe exatamente o porquê de querer chegar naquele lugar, né? O que que aquilo vai trazer? É um sonho? É propósito? Por que que você quer chegar nesse lugar? O que que isso vai te trazer, de completude? Tem gente que não tem sonho nem objetivo, mas está trabalhando muito. Sabe? Aquela pessoa que passa 12 horas por dia produzindo, corre, é mais de um emprego, é estudo, com trabalho, com mil coisas, mas só está fazendo, só está indo, sem saber para onde está indo e o porquê está indo. E tem gente que tem sonhos, mas não sabe como chegar lá. Fica paralisado ou não sabe qual o caminho que ele vai ter que escolher para conseguir fazer o que precisa ser feito para chegar onde ele quer, né? Então aqui a gente tem 3 pontos importantes: o porquê dos seus sonhos ou das suas metas, o como você vai chegar lá e o que você vai fazer. Então, esses 3 pontos são muito importantes. Tem um vídeo de um famoso, ele é escritor, mas ele é palestrante americano, ele chama Simon Sinek. E o Simon Sinek, ele fala de um conceito que chama o círculo dourado. E o círculo dourado é sobre isso aqui, sobre o porquê, sobre o como e o que, né? Então, esses 3 pilares juntos são importantes para você desenhar um bom plano. E aí, quando a gente pensa em planejamento, a gente precisa responder algumas perguntas, né? O que que realmente você quer construir para a sua vida? Porque a gente planeja com base em algo. Por exemplo, se eu quiser construir uma casa, eu preciso planejar como vai ser essa casa, né? O que que realmente vai ter nessa casa? Quais são os meus sonhos? O que que eu imagino? Às vezes você sonha com uma casa de um jeito, mas na hora de conseguir executar, ela vai ficar muito cara. Ou vai fugir do seu, né, do que você pode naquele momento. Então, o planejamento, ele é importante para aterrissar na prática aquilo que você sonha ou deseja. Eu falo que tem uma das coisas de liderança, né? Acho que eu já até falei na live, que ao longo dos anos e convivendo com muitas pessoas, tem muita gente que sonha, mas pouca gente realiza. Qual é a diferença entre quem sonha e quem consegue realizar seus sonhos? É de fato o planejamento e a execução. São pessoas que executam, são pessoas que colocam caminhos, que colocam plano de ação. Então não adianta você ser só um sonhador. Mas eu tenho certeza que podem ter pessoas aqui ouvindo que nem sonhar sonham, que se limitam, que acham que não merecem, que não conseguem nem ter criatividade para sonhar.
Então, precisa também desenvolver não a habilidade, né, mas se permitir sonhar, ter metas ambiciosas, porque é para todo mundo, né? Outro dia eu gosto muito de uma frase que eu tenho visto que é assim: sonhar pequeno ou sonhar grande tá o mesmo trabalho, né? Do ponto de vista de sonhar. Depois tem o realizar. Mas o sonhar, por que não sonhar grande? Então, até trouxe um exemplo, né? Imagina que o seu sonho seja liberdade financeira. Talvez o sonho da maioria que está aqui. O que que isso quer dizer? O que que é liberdade financeira para você? A gente está falando de quanto, né? Quanto é que você vai ganhar ou que vai ter no final na sua conta que você vai falar, agora eu sou livre financeiramente. Em quanto tempo, né, você quer conquistar essa liberdade financeira? Da onde vai vir essa renda? Porque, gente, só o sonho de ter liberdade financeira, mas sem esse plano não vai acontecer, né? Então, a gente precisa colocar estratégia dentro dos nossos sonhos, transformar essas respostas, né, para essas perguntas em metas claras para tirar o sonho da imaginação, né, do papel e levar ele para a vida real. E aí, quando a gente olha o que significa planejar como palavra, é organizar os objetivos, os recursos, os prazos e as ações para transformar a sua intenção em resultado. É igual eu falei, muita gente tem sonhos, tem metas. Então, é uma intenção. Agora, transformar isso em algo prático, real, você precisa planejar e se estruturar. E planejar é ter objetivo, recursos, prazos, ações, e a gente vai passar por todos esses pontos, né? E quem se planeja, ou seja, planejar é o que vai separar o seu sonho, né, de meta numa entrega, né? Então é importante entender que é através do plano que as coisas se concretizam. Vou trazer um exemplo bem prático. Cheguei aqui na Forever em agosto, né, julho, aí fui conhecendo em julho, já pensando nas ideias do que seria um bom plano para entregar o quê? A primeira coisa que eu me desafiei foi: qual é o sonho da Forever? Ser a número um do mundo, de novo, né? É, tá bom, esse é o sonho. Quais são as metas? O que está por detrás desse sonho? E aí, a partir desse lugar que a gente desenha um sonho, a gente desenha qual é o plano para entregar o sonho. Porque se o meu sonho é pequeno, o meu plano também vai ser pequeno. Agora, se o meu sonho é grande, o meu plano tem que ser grande. Então, a gente aqui, tudo que vocês vão ver, a gente aplica dentro da empresa e a gente cuida, né, e opera isso no nosso dia a dia. Benjamin Franklin já dizia: não planejar é planejar o fracasso. Então, quando você não planeja, você já está planejando fracassar. É muito triste, né? Uma frase pesada. Então, por isso que eu gosto de começar o final do ano planejando não só os temas aqui de trabalho, mas também a minha vida pessoal, né? O que que eu vou fazer no ano que vem? Para onde eu vou de férias? O que que eu quero conquistar? Quais são as áreas que eu quero avançar na minha vida para já começar janeiro fazendo o que tem que ser feito? Muito bem. E aí, Platão já dizia que o começo é a parte mais importante do trabalho, então vamos para o começo de tudo, né? Eu dividi em quatro áreas chaves para você conseguir fazer um bom plano estratégico. Então, se alguém um dia te perguntar assim, você sabe desenhar um planejamento estratégico? Você fala, aprendi a desenhar um plano estratégico, ok? Quatro áreas. A primeira delas é você ter uma visão. Isso é uma linguagem de empresa. Na nossa linguagem mais simples é o sonho. A visão é onde eu me vejo daqui 5 anos, onde eu me vejo daqui 10 anos. Então, qual é o sonho que você tem no seu coração? A visão aqui nós da Forever Brasil é ser número um, é um sonho, né? Só que esse sonho precisa ser traduzido em objetivo real, pé no chão. Eu estava em Maceió recentemente e um FBO, doutor André Valente, me perguntou assim: qual é a meta da Forever? Porque o sonho é ser número um. Mas isso significa o quê, ser número um? Então eu falei para ele que a tradução disso em objetivo é nós dobrarmos nos próximos 3 anos, ou seja, o tamanho da empresa dobrar nos próximos 3 anos. E isso vai ajudar a chegar no nosso sonho. Então, já trazendo para um objetivo mais concreto, né? Um sonho sem objetivo ou um objetivo sem sonho, ou vai virar uma frustração ou vai virar uma ilusão, né? Pessoas que só sonham, mas não conseguem traduzir isso em objetivo, ou pessoas que só têm objetivo, mas não conseguem alinhar isso a um sonho, de alguma forma, não é a completude de um bom planejamento, ok? Então, primeira etapa, sonhos,
objetivos. O seu sonho, ele vai te sustentar quando você desanimar. Provavelmente muitos de vocês já sabem, né? A nossa vida é cheia de altos e baixos, é, problemas vindo o tempo todo, pessoas que às vezes vêm nos desanimar, mas quando a gente tem um sonho e a gente realmente acredita nesse sonho, pode ser que tudo que eu vejo, e escute ao meu redor não faça sentido, que queira me tirar do caminho, mas é ele que me sustenta. É o meu sonho que faz com que eu acorde todos os dias e dê o meu melhor e trabalhe. Por isso que é importante a gente se conectar com um sonho. Por isso que aqui dentro na Forever a gente tem um sonho. Porque apesar de ter inúmeros desafios, o sonho é o que faz a gente todos os dias dar o nosso melhor. É acreditar em algo que é muito maior. Então, quando a gente pensa, né, nos sonhos e objetivos, olha só. Primeira coisa é o que te dá trabalho. Ou, desculpa, o que te dá resultado. Então, é, a gente precisa pensar que um sonho e um objetivo, ele tem que trazer e resultado, porque se não tem resultado, não faz o menor sentido, né? O que também traz a diferenciação, né? O como é o como você vai fazer. E o porquê é o que vai te dar propósito. Então, por que queremos ser o número um? Porque o Brasil merece, porque nós somos um país de comunidade, porque a gente ama a marca, porque queremos crescer. Então, o porquê vai sempre te dar um caminho, um propósito. O como é o como a gente vai trabalhar. Eu estava falando hoje para o nosso time aqui do administrativo, a gente estava num evento falando sobre os valores da Forever agora de manhã, e uma das coisas que eu comentei com eles é que eu aprendi nos meus anos profissionais que o que é importante, mas o como a gente faz as coisas é tão importante quanto. Então, o que? Queremos dobrar de tamanho nos próximos 3 anos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente poderia fazer isso de várias maneiras. Poderia fazer isso contando mentiras, poderia fazer isso enganando os nossos clientes, mas não. O como a gente faz é a nossa diferenciação, né? E o nosso como está ligado, inclusive, ao poder, o poder da Forever é o poder do amor. Então, o nosso como é com amor, né? O nosso como é se doando, o nosso como é através dos nossos valores. Então, super importante a gente diferenciar o que, o como e o porquê. E aqui é o exemplo que eu estava falando do Círculo Dourado do Simon Sinek. Não vou entrar no detalhe, mas só para que vocês entendam que existe teoria por detrás, onde ele explica, tem vídeos no YouTube, vocês podem escutar lá. Ele explica essa diferença do porquê, do como e do o quê. E que nós, como seres humanos, a gente se conecta no porquê, não no como e no quê. O como e o que é o como a gente vai fazer. E o plano de ação. Mas o porquê é o primeiro lugar de conexão emocional. E aí, quando a gente fala em sonhos e objetivos, a gente precisa pensar em algumas coisas, né? Primeiro, quais são os sonhos que você tem para sua vida profissional, para o seu negócio? E muitas vezes você fala assim: ah, mas sempre me falaram que eu não ia dar conta, sempre me falaram que eu. Gente, quando a gente sonha com algo, é muito difícil alguém nos limitar. E a grande, né, o que eu já vejo, que eu leio por aí, é que nós, quando crianças, nós temos muitos sonhos. E a gente vai crescendo e esses sonhos vão sendo esmagados, vão sendo tirados de nós, vão sendo roubados, se eu pudesse falar dessa forma, né? Sonho de ter família, sonho de viajar, sonho de prosperar, sonho de ter a casa própria, sonho de ter sucesso na nossa vida profissional. E essas coisas a gente vai ouvindo de pessoas que são próximas, normalmente pessoas até que nos amam e vão jogando baldes de água fria na gente. E a gente começa a acreditar nessas mentiras que a gente escuta. Então, a única pessoa que pode limitar os nossos sonhos somos nós mesmos. É eu falar, nem eu acredito mais no meu sonho. Então, eu quero te instigar neste final de ano, te incentivar a realmente pensar sem filtro nenhum quais são seus reais sonhos. O que que te move? O que que é aquilo que você lá atrás, um dia, imaginou viver e que você ouviu durante muitos anos de que você não ia ter, não tem capacidade, que você não ia dar conta? Esse é o momento de final de ano para a gente refletir. Eu tenho feito esse exercício nos últimos 2 anos, eu estou indo para o terceiro ano, e tem sido os meus melhores anos. Tanto quanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, porque realmente eu comecei a resgatar o que eu gosto de fazer, o que que eu nasci para fazer, o que me gera prazer.
né, sonhos que estavam engavetados. Então, tire da gaveta os seus sonhos. E o nosso negócio é um negócio que te dá a oportunidade de realizar sonhos, ok? Daqui a 5 anos, então, né? Onde você se imagina estar? Que viagem você imagina fazer? Né? O que que tá? Se você pudesse ser livre para sonhar, sem nenhum se, que o problema é que a gente pensa no si. Se eu tiver tempo, se eu tiver dinheiro, se isso, se aquilo. Tira os sis. Quais seriam? O que que você escreveria? Que vida você quer viver? E se você não se permitir sonhar nesse lugar, dificilmente você vai ter o propósito de conseguir continuar caminhando, de conseguir ser firme, de continuar batalhando. Então, eu tenho trabalhado muito na minha vida o porquê que são sonhos. Antes eu trabalhava muito o que e o como, e eu tenho incluído o porquê nos últimos 2 anos, e isso fez total diferença, porque quando eu escuto não vai dar certo, isso aqui é difícil. O time aqui do administrativo já sabe, às vezes vem com um balde de água fria, e aí eu falo, eu não, eu acredito, vai ser isso, né? Esse mês de novembro foi um mês interessante que eu falei, a gente vai faturar tanto e faturamos aqui, porque eu realmente, né, acredito, são sonhos, e eu tô colocando cada vez sonhos maiores. Sonhos também, imagina o seguinte: você tentar chegar num lugar, mas você nem sabe onde quer ir. Se você não tem esse lugar final de conquistar algo, de conquistar algum sonho, é a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e acabou o ano. Talvez o melhor exercício que você tem para fazer, para entender se você está nesse ritmo dessa música, é pensar o seguinte: o que que eu conquistei em 2025? Porque também dezembro é o mês para a gente olhar para trás e falar o que que eu fiz até agora. Quais foram as minhas conquistas? Se você começou o ano e terminou da mesma maneira, é porque provavelmente você está sem a motivação do seu sonho. Estão faltando sonhos na sua vida, né? E sonhar sem definir objetivos é exatamente isso, né? Você vai caminhar muito, mas sem direção. Então, eu sonho em viajar o mundo. Legal. Qual é o primeiro país que você quer visitar? Quando? O segundo país, quando? O terceiro país, quando? Como é que você vai pagar? E essa é a parte dos objetivos, é colocar o que, quando, para você ter isso bem claro, né? Por exemplo, eu sonho ter o corpo lindo. Tá bom, o que que é um corpo lindo? É perder peso? É ter músculo? É ter saúde? O que que é para você? Qual é o seu objetivo de corpo lindo? Então, muitas vezes o sonho está na nuvem e a gente precisa aterrissar ele de uma forma mais concreta. Eu sonho ter a minha casa própria. Ótimo. Qual é o objetivo? É uma casa, é um apartamento? É comprar a sua casa própria à vista? É financiar? Isso é que você começar a aterrissar e dar forma aos sonhos, né? Porque se você não tiver esse objetivo bem definido, qualquer casa que aparecer vai servir. O sonho vai mover o seu coração, mas o objetivo é aquele que vai aterrissar e colocar o seu pé no chão para que você possa organizar o passo a passo. E aí é aquilo, né? Um sem o outro vai ficar faltando alguma coisa. Então, o sonho vai mostrar aonde você quer chegar e o objetivo vai dar forma aos seus sonhos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? E já começa a tirar foto, print desses modelos de tabela para você usar. Então, assim, qual é meu sonho? Ter liberdade financeira. Legal. Ou qual é o objetivo? Ter dinheiro para viver bem e investir para o futuro. Depois vocês vão ver que tem uma meta e um indicador. Já já a gente chega lá. Ah, meu sonho, ter a casa própria. Meu objetivo, comprar a casa própria em dezembro do ano que vem. Vamos pegar um outro sonho, ter mais saúde. O que que é ter mais saúde? Para essa pessoa aqui, fictícia, é emagrecer. Então, sonho e objetivo. A gente vai aterrissando. É como se fosse um funil que você tá aqui bem grandão e você precisa ir afunilando seus sonhos. E aí existe um outro conceito, então a gente falou de sonhos e objetivos, e agora a gente desce para indicadores e metas, ok? Eu gosto sempre de trazer o exemplo do emagrecer, porque todo mundo vai entender o que eu tô falando. Se o seu sonho é ter saúde, o seu objetivo é emagrecer, qual é o indicador que melhor mede emagrecer? Peso, é subir na balança.
ok? Qual é a sua meta? Quantos quilos você quer perder? Entendeu? Então, como funciona? Ó, aqui em cima eu quero ter saúde, aí eu desço para emagrecer como objetivo. Meu indicador é, peso e a minha meta, eu vou pôr 5 quilos aqui, tá? É assim que tem que funcionar para você chegar num desenho e fazer uma estratégia, porque aí você já sabe exatamente onde você quer chegar. Então, sonho mostra onde você quer chegar, o objetivo vai dar forma e as metas é o que vai mostrar se você vai chegar ou não ao seu objetivo. Lembra, o objetivo é emagrecer. Tá bom, emagrecer o quê? 1 quilo, dois, três? Então precisa colocar meta para que você consiga monitorar se você vai chegar onde você quer ou não. Então, isso é super importante. Então, indicadores e metas são orientadores para te guiar pelo caminho. Imagina que você está dirigindo um carro, ok? Lá no carro não tem um painel? Velocidade, gasolina, parte elétrica do carro. Então, aquele painel é como se fossem os seus indicadores e metas. Os indicadores é o painel. Então, exemplo, quantidade de combustível ali é um indicador. Meta tem que estar sempre meio tanque para cima. Ok? Então, velocidade ali, o radar de velocidade é um indicador. Meta, tem que andar na velocidade permitida, seja na rodovia, seja na cidade. Então, o painel do carro são os seus indicadores e metas. Acho que fica bem fácil entender isso, né? Então, legal, eu tô no carro, eu sei aonde eu quero chegar. O meu objetivo de fazer este trajeto, por exemplo, eu vou do Rio para São Paulo, 500 quilômetros. Eu quero chegar em 6 horas, ok? Como é que eu garanto que eu vou chegar em 6 horas? Olhando o painel e mantendo a minha velocidade, por exemplo, a 100 quilômetros por hora. Eu vou parar uma vez só para ir no banheiro e no posto de gasolina, né? Eu vou garantir que o nível de água, de óleo tá tudo ok. Então, tudo isso vai permitir com que eu chegue em São Paulo em 6 horas. É essa lógica que a gente precisa trazer para uma estratégia. Muitas vezes a gente tá só aqui, eu só quero chegar em São Paulo. Tá bom, mas e aí? Né? Quem é que te garante que você vai chegar em São Paulo se você não tem esse painel para monitorar? Porque a pior coisa que pode acontecer é você trabalhar muito por um sonho e aí vai chegar lá em outubro, você vai descobrir que tudo aquilo que você fez, você não vai conseguir bater a sua meta do seu sonho. Triste, né? Então, a gente precisa trazer esse acompanhamento. Vou mostrar para vocês como funciona, tá? Então, quando a gente pensa em indicadores e metas, precisa definir metas que são mensuráveis, ou seja, eu consigo medir as metas. Dá um exemplo de meta mensurável, Paula. Peso. Peso eu subo na balança e eu consigo medir. Muitas vezes a gente pensa em metas que é impossível medir. Então a gente precisa pensar em metas que eu consigo avaliar. Quanto mais frequente eu consigo avaliar essa meta, melhor para acompanhar, ok? Por quê? Quais são os benefícios quando a gente pensa em indicador e meta? Eu consigo avaliar o meu desempenho, eu consigo tomar decisão, por exemplo, se eu não perdi 1 quilo que eu deveria perder naquele mês, o que que eu faço? Você vai tomar decisão. Ou no outro mês eu vou perder mais, ou eu vou dividir essa meta ao longo do ano. Então, é importante para que você ajuste rota, ok? Indicador e meta para ajustar rota. Tô indo do Rio para São Paulo, meu carro fura o pneu. Perdi meia hora para trocar. O que que eu vou fazer? Ou eu vou acelerar, ou eu não vou mais parar no posto de gasolina, porque eu já gastei a minha meia hora. Essa é a parte de tomar decisão para garantir que você vai chegar no objetivo que você estipulou. Ok? Também indicadores e metas te ajudam a identificar oportunidade de risco. Por exemplo, se o carro começa a pitar alguma luzinha, opa, tem alguma coisa aqui. Vamos ter que parar para arrumar. Então, por isso que é importante o controle ali do painel do carro. Então, você precisa ter um painel do seu negócio, você precisa ter um painel da sua vida. Quais são os indicadores e metas do seu planejamento estratégico? O que que você coloca lá, né? E, por fim, também, para você ser mais eficiente. Ou seja, o que que é ser eficiente? Gastar menos energia e ter mais resultado. Então, se você monitora seus indicadores e metas, você consegue saber onde você vai gastar mais ou menos energia. E claro, né, corrigir rumo. Rumo de decisão, rumo de plano de ação. Às vezes você colocou lá um plano de ação achando que ia conseguir desta maneira crescer o seu negócio e você descobre que não está crescendo, você tem que mudar o seu plano de ação, né? Não fique apegado ao plano de ação.
Muitas vezes a gente se apega muito mais ao que nós vamos fazer do que ao final. Mas o final ele é mais importante do que o que você vai fazer, porque às vezes o que você vai fazer não vai te entregar o que você planejou. Vamos pegar mais uns exemplos aqui de tabela, né? Então, objetivo. Eu vou lá no emagrecer, que é o último, acho que é bem fácil para todo mundo entender. Então, lembra que o meu objetivo é. Meu sonho é ter saúde, meu objetivo é emagrecer, meu indicador é peso. Aí eu trago o quanto que eu estou pesando hoje, 70 quilos, por exemplo, e o quanto que eu quero pesar lá em dezembro de 2026. Eu quero pesar 65 quilos, ok? Isso vale para tudo que você sonha e tem objetivo. Por exemplo, aqui na Forever eu coloquei o item 2, né? O objetivo é ter dinheiro para viver bem e investir no futuro. Aqui é liberdade financeira. Qual é o indicador? O bônus da Forever. Quanto que você ganha hoje? Gente, tudo simulação. Ah, ganho R$ 1.000 de bônus. Qual é a minha meta para dezembro? 4.000. Aqui, na verdade, acho que não era nem dezembro que eu coloquei pensando em abril. Tá? Então, em abril, você já virou gerente, já vai estar ganhando aí um bônus de R$ 4.000. Muito bem. Então, a gente começa a desdobrar a estratégia em informações menores, com valor e prazo para que as coisas aconteçam. Eu vou pegar aqui o exemplo do peso. Então, começo o ano com 70 quilos, lá em dezembro, e eu quero chegar em dezembro do ano seguinte com 65 quilos, 12 meses. Se são 5 quilos no ano que eu preciso perder, isso significa por mês 416 gramas, ok? É menos de meio quilo por mês, que por semana são 100 gramas. Então, essa lógica de estratificar as nossas metas em níveis menores é maravilhosa. Por quê? Porque se naquela semana você não perdeu suas 100 gramas, você ainda tem chance de bater a meta do mês de 415 gramas. Por quê? Porque você vai pegar 100 gramas que você não perdeu e vai jogar para as semanas seguintes. Aí você pode pegar 100 gramas e falar: minha próxima semana eu vou perder o dobro da semana, vou perder 200 gramas para garantir que eu vou bater o mês. Se você só se pesa uma vez por mês, pode ser que você bata a meta, pode ser que não. E se você não bater, aquele mês você já perdeu. Gente, essa lógica, vocês têm que gravar ela, porque ela serve para qualquer coisa na sua vida. Quanto menor o nível de avaliação que você tem da sua meta, do seu resultado, melhor e mais rápido você corrige o que precisa ser corrigido. Aqui dentro no escritório, a gente tem frequências de olhar para indicadores. A gente olha, toda semana a gente tem reunião para ver resultados da semana anterior e do mês. Todo mês a gente se reúne para ver indicadores do mês, né? Que são aqueles que só fecham no mês, que eu não consigo acompanhar durante a semana. E para o ano que vem, a gente está em construção, gente, de uma tabela que tem mais ou menos, pelo que eu vi da última vez, uns 40 indicadores. 40 de várias áreas. É como se fosse esse grande painel do meu carro que eu vou ver se a Forever está indo para o direcionamento certo ou não. Claro que a gente começou essa planilha, só para vocês terem ideia, com mais ou menos 100 indicadores, e a gente foi filtrando para os indicadores que a gente acha que faz sentido acompanhar. Todo dia, por exemplo, todo dia eu vejo resultado de venda, todo dia eu vejo CCs. Então, resultado do dia, resultado da semana, resultado do mês, resultado do trimestre, do semestre, do ano. A gente precisa ter este modelo de acompanhamento de resultado frequente. Se você não se pesa todo mês e você tem uma meta de emagrecer, dificilmente em dezembro você vai perder os 5 quilos que você gostaria, ok? Então, indicadores, qual é a importância dos indicadores, né? Primeira coisa do indicador é você definir meta e prazo. Então, perder 5 quilos era em um ano, mas ganhar um bônus da Forever de R$ 1.000 para R$ 4.000 era até abril. Então, cada meta você pode escolher uma frequência, né? Um prazo para ela acontecer. Vão ter aqueles que vão ser 12 meses, 6 meses, 3 meses, 9 meses. Tem alguns que vão ser 2 anos.
Então, depende muito. Por exemplo, você pode colocar lá que o seu objetivo é não ter mais financiamento, então o seu indicador é quitar o financiamento, por exemplo, do seu carro. Meta, até final de 2027. Tá tudo bem, porque você precisa começar agora a planejar isso. Se você não planeja agora, daqui 2 anos você não vai conseguir fazer isso. Então, super importante definir meta com prazo para cada indicador. E depois determinar a frequência que você vai medir. Por exemplo, peso. Não é bom se pesar toda semana, né? Principalmente mulher, que a gente tem muita oscilação, no nosso corpo, hormonal, etc e tal, mas no mínimo uma vez por mês. Fez a frequência lá, então todo mês eu vou me pesar. Vamos pensar em outro indicador, você como um FBO da Forever. Não dá para você olhar a quantidade de CCs que você fez a cada 2 meses. Você tem que olhar muito mais frequente. Você tem uma meta para bater no mês. O ideal é você olhar toda semana o quanto você tem feito. De preferência todo dia. Né? Todo dia vai lá, puxa o relatório, tem o FLP 360, tem a versão paga, olha a sua performance. Então, quanto mais você tem frequência de olhar para o seu indicador, maior a oportunidade de você ajustar o plano de ação. Muito bem. Falando em plano de ação, agora é a hora de você desenhar o que você vai fazer para chegar lá, né? Porque até aqui a gente está só planejando quais são metas micro que você precisa entregar. Agora a gente vai para a parte de, tá bom, eu sei que eu quero perder 5 quilos. O que que eu vou fazer para perder 5 quilos? Como é que isso funciona, né? Então você precisa criar um plano de ação que vai trazer as iniciativas específicas para que aquela sua meta aconteça. Você também tem que ter no plano de ação prazo e responsável. Hoje de manhã, lá com o time, a gente fez um plano de ação e eu falei assim, gente, todo plano de ação tem que ter um dono e tem que ter um prazo. Porque se não tem, ninguém vai fazer. Né? É igual talvez na sua casa, se você tem atividades que você divide, por exemplo, filho tem que arrumar cama todos os dias. Então, arrumar cama é o seu plano de ação, responsável os filhos, frequência todos os dias. É mais ou menos isso transformado aí num modelo de plano de ação, ok? Então você precisa estruturar esse plano para alcançar seus sonhos, né? E aí precisa pensar em quais são as ações que vão te entregar isso. Também trouxe aqui uma outra tabelinha, ó, a tabela tá ficando grande, hein? Sonho, objetivo, indicador, meta, plano. Vamos lá para o de baixo, que fala sobre o emagrecer, que a meta é 65 quilos. Olha o plano de ação de uma pessoa que quer emagrecer. Ela vai no nutricionista para fazer um plano alimentar. Vai fazer musculação 4 vezes por semana. Vai fazer aeróbico 5 vezes por semana, uma caminhada, qualquer coisa. Vai se pesar todos os meses no mesmo dia e horário para acompanhamento. Tem 4 ações aqui que poderia ter muito mais se você quiser para entregar a meta de perder 5 quilos, de sair de 70 quilos para 65 quilos. Todas têm datas. E nutricionista, vai em dezembro. Começar a fazer musculação e aeróbico a partir de agora. Por que que eu vou esperar janeiro? Né? Muitas vezes a gente fica aí esperando acontecer a virada do ano para a gente começar a fazer aquilo que tem que fazer. Não! Se você já tem metas para o ano que vem, já começar a desenhar, você já começa em dezembro. Você já vai ser um vencedor, porque você começou dezembro, janeiro já com plano, com execução, com ritmo, né? E aqui, se pesar, é todo mês, né? A data de conclusão. Vamos pegar o exemplo de ganhar um bônus de R$ 4.000 por mês, né? Primeira coisa, começa o negócio da Forever. Segundo plano, participa de um sistema de desenvolvimento da sua rede, com mentoria. Isso é super importante para você se desenvolver. Terceiro, virar gerente em 3 meses, né? Então, você tem aí uma ação de virar gerente. Para isso, precisa fazer 2 supervisores por mês. Gente, simulei aqui, com prazos. Aqui tá faltando o responsável, porque na teoria o responsável são vocês, tá? Poderia, dão aqui uma coluna importante. Por exemplo, nós aqui dentro do escritório, a gente tem uma tabela de Excel bem grande onde a gente coloca planos bem abertos, data para conclusão e quem é responsável, porque são várias pessoas. Talvez você é só você, então você não precisa nem pôr responsável. Mas se tiver alguém que você vai dividir no seu time, na sua rede, é importante ter o nome aqui, o responsável, mais uma coluna. Tá vendo que vai virar um planilhão isso aqui.
Depois, sabe o que você faz? Você imprime esse planilhão e coloca bem visível para você, tá bom? Aí, Paula, tá bom, planejei tudo isso aí, mas não bati a meta. E agora? Então, você tem alguns caminhos. Primeiro caminho é redefinir a sua meta a partir desse momento. O que que é redefinir a meta? Se você tinha que perder 5 quilos no ano, qual é o caminho que você tem? Se você não perdeu nos primeiros 2 meses, você não perdeu nada. Ou você pega os 10 meses que faltam e coloca 5 quilos em 10 meses, ao invés de 12 meses. Ou você reprograma a sua meta considerando 10 meses. Se você ia perder 400 gramas por mês e você perdeu 2 meses, então agora, ao invés de perder 5 quilos, você vai perder 4 quilos e 200 gramas, que é o que te sobrou de 10 meses. Normalmente, quando a gente fala de empresa, não existe jogar a meta para baixo. Existe repensar a forma com que eu vou perder 5 quilos em 10 meses. Ficou mais difícil? Sem dúvida nenhuma, porque antes eu tinha 12 meses para perder, agora eu só tenho 10. Por isso que é importante acompanhar o plano de ação para ver se ele está entregando. Às vezes você foi no nutricionista, às vezes você está fazendo musculação, está fazendo regime e não está perdendo peso. Será que não é alguma coisa de tireoide? Será que não é algum tema da sua saúde que você precisa investigar? Será que, né? Tô comendo no horário errado? Será que eu não tô dormindo bem? Porque o sono ajuda a emagrecer. Então, precisa investigar para ver se está faltando alguma ação que ajude a entregar essa meta, ok? Então, perguntas importantes para quando você não estiver batendo meta. É possível manter a meta do ano, mas dividir o que falta nos demais meses? Que é esse exemplo que eu dei. 5 quilos antes era 12 meses, agora 5 quilos vai ser em 10 meses. Eu consigo manter o ritmo para entregar a meta do ano? Tipo, eu quero, eu vou, né? Não importa, vou dar o meu melhor. Não vou desistir, porque ainda faltam 10 meses, ok? Eu posso replanejar a meta e manter a constância, mesmo que isso impacte no prazo? Ou seja, ao invés de eu perder 5 quilos de janeiro a dezembro, eu vou perder de março a fevereiro do ano seguinte. É um replanejamento. Claro, cada um sabe o que dá para fazer dentro das suas possibilidades, mas o que eu digo para vocês é que pessoas que performam, elas buscam de toda forma bater as suas metas. E por isso que é importante construir metas realistas, atingíveis, que você consiga monitorar, porque senão você vai desanimar. Se você coloca lá no seu plano que você quer perder 25 quilos, vai ser bem mais difícil do que perder 5 quilos. É impossível? Claro que não. Mas a gente precisa trazer metas que nos motivem, né? Que sejam factíveis, no sentido de que se eu trabalhar, me dedicar, vai acontecer. Porque a pior coisa que tem é você colocar uma meta muito, muito, muito ambiciosa no primeiro ano e você não vai atingir, você vai se frustrar e vai desanimar. Então a gente precisa usar uma metodologia para definir metas aqui. Normalmente eu uso uma metodologia chamada SMART. Se alguém quiser pesquisar sobre, ou depois eu posso fazer uma live sobre SMART, mas ele traz o SMART, é uma meta específica, mensurável, atingível, realista e que tem início, meio e fim. Isso aqui é baseado no SMART, tá? Muito bem. Por exemplo, eu poderia falar que o sonho da Forever de ser a número um no mundo ia acontecer em um ano, mas eu não vou estar sendo realista, porque tem muita coisa para fazer, e por isso que é um prazo maior, é um prazo de 3 anos para a gente voltar a ser a número um do mundo. Porque em 3 anos dá para fazer muita coisa, dá para a gente ir crescendo de forma sustentável, organizada e tudo mais. Muito bem. Por fim, chegando aqui no último pedacinho. A gente fala de gestão, definir sonhos e objetivos, definir indicador e meta. Desenhei meu plano de ação. Agora, pego esse planilhão que eu criei no Excel ou no papel, né? Você pode desenhar numa folha de A4, não tem. Paula, não tem impressora, não sei usar Excel, tudo bem, não tem desculpa. Você pega, faz uma planilha aí, ó, tipo, bonitinha na sua folha, com régua, tá? Tipo, não é desculpa, porque você viu aqui o modelo, aí você escreve, anota, prega no seu armário, prega onde você vê, isso é super importante. Então, gestão é a parte da disciplina e constância para você manter o ritmo. Imagina que o ano não é um sprint de 100 metros, é uma maratona. E a gente precisa chegar no final da maratona. E precisa chegar bem.
né? Precisa chegar com o tanque cheio, precisa chegar animado, precisa chegar feliz. Porque se a gente chegar quase morrendo, o outro ano vai começar. E nada, né? Do dia 31 para o dia 1º não muda nada, exceto o dia. Então, a gestão te garante você ser eficiente e produtivo naquilo que você precisa entregar, ok? Então, muito bem. Vamos ver sobre gestão aqui. Deixa eu só beber aqui um negócio, gente. Gestão é a parte que você vai planejar, organizar e controlar tudo que você planejou. Tudo que você organizou ali, o que que você precisa. Isso é gestão, né? É onde você vai tomar decisão, é onde você vai buscar outros caminhos, né? É a parte que você vai fazer o dia a dia. Talvez, se eu pudesse dizer aqui, ó, mais ou menos, uma pena, podia até escrever no quadro aqui, mas se eu pudesse fazer um círculo, eu diria o seguinte, ó. Você, gente, sou eu aqui fazendo círculo, tá? Já já eu mostro para vocês aqui o meu círculo que eu tô desenhando. Você vai gastar uma parte para planejar, uma parte para executar, vai gastar bastante tempo a execução, certo? Você tem que guardar um espaço para você fazer gestão. Na verdade, é assim, ó. Eu diria que é assim, ó. Eu, tia Paula, fazendo aqui ao vivo. Imagina um círculo. 50% do seu círculo é tomado por executar o que você planejou. Talvez até mais. Poderia pôr aqui que 75% é execução. Mas uma parte importante é você planejar, que é tudo isso que a gente está vendo aqui. E outra parte importante é você fazer a gestão do que você planejou e do que você executou. Esses três pilares vão te ajudar a ter um planejamento vencedor, ok? Então, olha só dentro da gestão, o que que é importante? Você revisitar periodicamente aquilo que você planejou e seus resultados. Quais são os rituais de gestão que a gente tem aqui na Forever? Lembra que eu falei? Todo dia a gente vê resultado de vendas. Toda semana a gente tem reunião de resultados. Todo mês a gente tem reunião financeira. Toda quarta-feira a gente tem reunião de projetos. Todo mês a gente tem o fórum tático de clientes, que a gente olha a jornada, reclamação, etc, e tal, tudo relacionado aos FBOs. Então a gente tem vários rituais de gestão. Dentro da gestão, a gente também olha indicadores, a gente olha números, a gente olha plano, a gente olha projetos, a gente olha ideias. Isso é gestão. Então, dentro da empresa é assim. Na minha vida pessoal, como é que eu faço a gestão das minhas metas pessoais? Todos os meses eu abro a minha planilha de acompanhamento, já vou mostrar aqui para vocês uma planilha de acompanhamento. Eu vejo como é que eu estou performando, se está indo, se não está indo, se eu estou dentro da meta, não estou dentro da meta, porque é diferente. Aqui é um negócio grande, os meus pessoais são menores, mas todos têm gestão. Então, eu reviso e ajusto periodicamente, analisa os resultados. Então, se a gente não está batendo meta aqui dentro da empresa, ou se pessoalmente eu não estou entregando aquilo que eu me comprometi a entregar, eu vou analisar os resultados e vou tomar ação. Né? O que que eu tenho que fazer? Troco, mudo, invisto, tem inúmeras possibilidades no caminho. Muda a forma com que a gente está fazendo, muda o sistema, etc e tal. Então, não faltam ações. Então, você precisa analisar os indicadores para tomar as ações necessárias de correção de rota, ok? Para a gestão, o que que é importante a gente considerar? Organização. É muito difícil você entregar resultados se você não é uma pessoa organizada. O que que é uma pessoa organizada? É uma pessoa que tem disciplina, que sabe o que tem que entregar, que faz acompanhamento. Aí vem aqui, ó, que tem rotina e disciplina, tem uma agenda, né? Consegue acompanhar os seus indicadores, consegue saber se está bem, se está mal. Se eu te ligar hoje e falar assim, Paula Pimenta aqui da Forever ligando, queria saber como é que estão os seus resultados de dezembro. Você vai saber responder? Como é que tá a sua performance de dezembro aqui na Forever? Então, isso tem que estar na ponta da língua, né? Isso é ser uma pessoa organizada, é saber os seus resultados, saber os seus números da sua empresa, do seu negócio. Precisa ter rotina e disciplina. Então, eu acordo na segunda-feira, eu tenho que falar com cinco, todos os dias eu tenho que falar com cinco novas pessoas. Eu tenho que postar 3 posts por semana. E aí, isso é ser organizado, isso é ter disciplina. Acompanhar e monitorar, que foi o que eu comentei aqui agora. Então, você põe a sua meta, você faz sua agenda, você acompanha até sua agenda. Por exemplo, você tem lá sua agenda de segunda a domingo. Tudo que você colocou na sua agenda, você fez?
Isso é acompanhar também. Você ligou para essas 5 pessoas? O que que aconteceu nas ligações? O que que você aprendeu? O que que foi bom? Quantos das 5 deu certo? Né? Quem que são seus novos FBOs? Quem que são aqueles que são desanimados que você tem que ligar? Então, tudo isso tem que fazer parte do seu plano de trabalho, né? Mentoria faz parte de gestão, ou seja, você participar de grupos de mentorias, você dá a mentoria, treinamento a mesma coisa. Então, uma série de ações dentro de gestão que vão te ajudar a performar melhor, ok? E aí, o que que eu faço? Eu faço um acompanhamento, né? Nessa aqui tá uma frequência mensal, mas você pode fazer semanal. Então, eu trouxe aqui o objetivo e a meta. Eu vou dar o exemplo de novo de perder 5 quilos, de sair de 70 para 65, onde por mês, olha só que legal que eu já preenchi aqui. Aqui é a sua meta mensal de perda de peso. Lá em janeiro você tem que estar pesando 69,6, no outro mês 69,2, no outro mês 68,8, até chegar no 65. Nem parece tão difícil olhando assim, né, gente? Você fala, ah, perder só 400 gramas por mês nem é tão desafiador. Mas por que que a gente não perde? Porque a gente não acompanha e não tem plano. É por isso que muitas vezes a gente não bate a meta que a gente tem para a gente mesmo. Então, por isso que é importante fazer toda essa etapa aqui. Nesse caso, eu também trouxe aqui a primeira meta, que é um bônus de R$ 4.000 por mês, onde janeiro vai ser 1.000, fevereiro 2.000, março 3.000, até chegar em abril 4.000. Você pode manter ou você pode continuar subindo. Paula, tá muito grande de 1.000 em 1.000. Eu quero, né? E aí cada um se organiza dentro daquilo que vê como possibilidade, ok? Não acho que é difícil, porque a gente sabe que dá para virar um gerente aqui dentro desse negócio em 3 meses. Então, é bem possível chegar aí a um bônus de R$ 4.000 no mês. E aí você vai acompanhando, né? Vai acompanhando para ver, tô chegando ou não tô chegando. Então, eu tenho sempre essa planilhinha impressa aqui na minha mesa, eu vou acompanhando todos os objetivos, e aqui eu tenho um mega Excel de vários indicadores que a gente também acompanha, tá? Então, aqui o exemplo de novo, né, do plano de ação, mas eu trouxe uma coluna adicional que é o status. Isso também é acompanhamento. Tá bom. Vamos ver. Foi na nutricionista? Check, fui. Começou a fazer exercício? Sim, tanto musculação quanto aeróbico. Começou a se pesar? Ah, só no final do mês. Então, isso aqui é o check, se você fez ou não fez, você mesmo se cobrando de uma forma organizada. Assim como o seu bônus de R$ 4.000, aqui é o status das ações que você se comprometeu, ok? E aí, aqui um modelinho, né, para vocês também acompanharem, que é o seu objetivo, a sua meta, o seu plano de ação, a data de conclusão e o status. Essa é uma planilha. A outra planilha é o do acompanhamento. Vou voltar aqui só para lembrar, ó. Essa outra planilha aqui é do acompanhamento. Então, pelo menos 2 planilhas você precisa ter para um planejamento estratégico, para começar. Tá? Ai, de novo, Paula, não sei usar Excel, não tem impressora, faz na mão, gente, régua e caneta, ok? Isso aqui dá pra fazer na mão. Então, super importante. Então, resumindo, o que que eu trouxe aqui, ó? Então, a gente falou de sonho virar objetivo, que vira indicador e meta, que vira plano de ação e que eu faço gestão. E isso é um ciclo. Tá bom, acabei, entreguei, próximo, né? Próximo, próxima meta mais difícil, próximo sonho e assim por diante. Por isso que ele é um ciclo que a gente vai acompanhando, ok? E aí, olha que legal que eu montei aqui para vocês e eu vou ensinar, que é o seguinte. Rafa, faz um favor para mim. Você consegue pegar o link desse QR Code para quem estiver assistindo do celular, não vai conseguir tirar foto, e mandar aqui no chat para que as pessoas preencham? Gente, eu fiz para vocês um modelo de diagnóstico que eu vou mostrar como você vai preencher. Paula, não entendi, vou te explicar. Você não sabe se você está fazendo isso bem ou não, certo? Se você está estruturado ou não. Ou às vezes você até sabe. Esse checklist é um checklist bem simples que você vai preencher e ele vai sair a sua classificação. Deixa eu mostrar para vocês o que é. E eu vou ensinar vocês a como preencher. Rafa, tá vendo meu checklist? Não tô te ouvindo, Rafa. Só me dá um ok? Sim ou não? Oi, Sim. voltou a ouvir? Voltou. Tá, é aquele probleminha com o meu fone. E aí, você tá Mas vendo? tô aqui, tô acessando e já vou compartilhar aqui Mas você tá vendo a minha com tela aqui, vocês. o checklist? Tô vendo a tela. Não, checklist Beleza. não. Tô vendo somente o QR Code.
Checklist ainda não está disponível. O meu checklist vocês não estão vendo. Não, Peraí, segura aí que a gente já põe de novo. E agora? agora apareceu. Beleza. Olha só que legal esse checklist para vocês preencherem. São várias perguntas e você vai responder. Número um é quando você não tem nada, e número 5 é quando você tem tudo, é muito consistente naquilo que você faz. Você vai colocar um número. Por exemplo, eu sei exatamente onde quero chegar nos próximos 3 a 5 anos. Vamos supor que você é quase sempre, você é bom nisso, você vai dar nota 4. Consigo explicar com clareza porque esses sonhos são importantes para mim. Aí vamos supor que você se deu 5, você vai anotar 5. Meus sonhos estão conectados a valores e propósitos, não apenas a status e dinheiro. Aí você vai escrever aqui às vezes. Deixa eu tirar isso aqui, tá? E assim por diante você vai preenchendo. Eu fui preenchendo aqui simulando, tá vendo? Vários números 4. Aí aqui eu coloquei outros números 5, por exemplo, meus sonhos estão desdobrados e objetivos claros. Não vamos pôr não, tá? Vamos pôr aqui que a pessoa não tá com objetivo claro, não tem meta mensurável, sabe exatamente se está avançando ou não, mais ou menos. Acompanha? Não acompanha, tá? Tem prazo definido? Até tem. Sabe dizer se está melhor, pior? Não sabe, né? Não acompanha direito. E depende só de sentimento. Não depende só de sentimento para avaliar progresso. É, tô dependendo mais ou menos de sentimento. Aí você põe um número. Se é um, dois, três, quatro ou cinco. Lá no final, já tá tudo preenchido, que eu já deixei preenchido. Vai ser uma nota. Nesse caso aqui, a nota foi 87. E a classificação no checklist é que você está na fase da intenção. O que que é a fase da intenção? Você tem sonhos e alguma organização, mas ainda falta método, consistência e gestão. Ok? Vamos supor que você ficasse abaixo de 65. Você está na fase da confusão. Você até se esforça, mas ainda vive no automático, vive mais no automático do que na direção. Tem muito movimento, mas pouca estratégia. Você pode ir para a fase de estrutura, se você tirar de 91 a 115, você já planeja, executa e acompanha. Excelente base. Agora é refinar, ganhar velocidade e escala. E por último, gabaritou em tudo. De 116 a 130, você está na fase de maturidade estratégica. Sabe por que faz, aonde vai, como executa e como mede. Aqui o jogo muda de patamar. Então, isso aqui é para vocês se autoavaliarem e falar, puxa, isso aqui está faltando. Não, isso aqui eu nunca pensei. E conseguir usar todas essas planilhas e explicação que eu dei para construir o seu plano estratégico, porque no final é sobre você bater as suas metas, os seus sonhos e conquistar de uma maneira muito mais otimizada, organizada, né? Conseguindo chegar onde você quer chegar. Gente, Rafa deve ter colocado aqui, eu vou parar de compartilhar. Tenho aí mais 5 minutinhos com vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Olha, compartilhou. Tinha o QR Code para vocês preencherem. Ai, às vezes fala, Paulo, eu tô na fase da confusão. Gente, não tem problema. Eu falo que autoavaliação é o primeiro passo para o sucesso. Você saber onde você está pode doer, mas é importante porque você vai saber que você não está bem, que você precisa melhorar. O problema é você ser um ignorante e não saber nem onde está. Então, não se preocupem, tá? Menos preocupação com o resultado e mais preocupação com o que você vai fazer com esse resultado, tá bom? É, a gente vai disponibilizar a gravação dessa aula para vocês, tanto no YouTube quanto no Bidu, certo, Rafa? Sim, Ok? Ele falando nas aqui do duas E, ferramentas. nas duas ferramentas. Isso, hoje Gente, ainda dói já vai estar mesmo. disponível. Existe um estudo que fala assim: eu sei, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu sei que eu não sei, e tem um monte de coisa que eu nem sei que eu não sei. Então, talvez hoje foi o dia que muitos de vocês sabiam que não sabiam ou que nem sabia que não sabia. Chegou e falou: nunca ouvi falar nisso. Nem sabia que fazia desse jeito, nem sabia que tinha estratégia, que tinha planilha, o que que é meta, indicador. Tá tudo bem. Só que a partir do momento que agora você sabe, porque todo mundo aqui agora já sabe, independente de onde veio, precisa escolher se quer sair deste lugar e dar um passo ou não, tá tudo bem. Agora eu só sei que sei e não faço nada com isso, tá bom?
O que mais tem aqui embaixo? Treinamento. Tô na fase de confusão. Alguém já preencheu, tá tudo certo. Não se preocupe, faz parte. Olha, Ana Paula pedindo direção, que bom. Muito bem. Vamos pôr em PDF, Rafa, para o pessoal até de repente imprimir. A gente pode sim disponibilizar. Vamos fazer melhor. Eu vou fazer um compromisso aqui com todo mundo que entrou nessa live. Ó, o Rafa aí, já vai sobrar para ele. Rafa, pega essas planilhas que eu mostrei, transforma ela num Excel e a gente disponibiliza para vocês o Excel, para vocês já terem aonde preencher, beleza? Eu acho que é bem legal assim. Perfeito, mais fácil, né? Mais fácil, né? Aí, mas a gente disponibiliza também a apresentação em PDF, vamos fazer os dois. O vídeo gravado, a apresentação em PDF e o Excel já pronto para você só imprimir e preencher, ou preencher no computador, tá bom? Perfeito. Pode disponibilizar também o link no nosso YouTube. Então você assiste, reassiste e depois clica no link no YouTube para baixar o Excel. Muito bom. Gente, que bom, né? Acho que todo mundo aqui gostou. É isso, comecem o ano já planejados, o que vocês vão fazer dia 2 de janeiro, dia 3, dia 4. Olha, se vocês terem ideia, a minha agenda, o Rafa sabe, já tá cheia até março. Minto, abril, que é o Rally. Já tem evento de FBO, evento nosso, reuniões. Tá organizado, é maravilhoso começar o ano sabendo para onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou falar. Claro, no meio do caminho vão aparecer pedras, sem dúvida nenhuma. Vida normal. Mas eu já tenho um bom direcionamento, já tenho a rota do Rio para São Paulo, eu já sei a velocidade que eu vou pôr, eu já sei os indicadores que eu preciso entregar e ó, só vambora, tá bom? Que bom, gente, fico feliz. Esse era o objetivo, trazer lucidez, trazer ferramentas simples. E eu quero muito que depois vocês compartilhem com a gente se fazendo tudo isso, vocês estão conseguindo entregar a meta de vocês, tá bom? Então, meu beijo, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Tchau, Tchauzinho, tchau, gente. Rafa. Boa tarde para vocês. Tchau, boa viagem, Paula.